Boa noite, galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre pessoas com deficiência, né? E depois os idosos. Vou dividir duas partes para a gente poder entender melhor. Como é que chegou hoje? Nós temos hoje toda uma norma, toda uma legislação que protege as pessoas com deficiência. Como a gente veio falando desde os direitos humanos, histórico dos direitos humanos, na primeira aula, né? Toda a ONU, todas as legislações que culminaram nos direitos humanos que temos hoje mundialmente e no Brasil. Depois falamos sobre os direitos das crianças e do adolescente, né, o ECA, como também combinou, como a gente trabalha com ele na escola. Agora a gente vai chegar no direito das, né, como chegou essa legislação, como que se estabeleceu a legislação para idosos e para deficientes, pessoas com deficiências. E hoje vamos abordar principalmente pessoas com deficiência, inclusão social, acessibilidade, planos e programas. A gente vai dividir em quatro fases de desenvolvimento dos direitos para as pessoas com deficiência. Então, são elas. A primeira fase é a fase da aversão. Era uma aversão social a tudo que não fosse considerado normal. A deficiência estava ligada a um castigo divino, a um sinal de impureza. E era marcada muito pelos grupos eugênicos. A segunda fase é a fase do assistencialismo. Por influência, então, da doutrina cristã, o deficiente era visto como uma pessoa carente, inferior, que era carente de favores, que precisava de ajuda. A deficiência era uma doença, então, a ser curada. Saímos da exclusão física, que é do primeiro caso, para a exclusão visual. Por quê? Porque agora não eram eliminados, porém, eles eram tirados da sociedade e colocados em lugares separados onde eram ser curados ou tratados. Então, entramos na terceira fase, que é a fase da integração. O avanço, então, das ciências biomédicas acabou dissociando a deficiência da punição religiosa, mostrando que não é porque você nascia com alguma deficiência que você era punido. E o que gerou uma transformação, então, na mentalidade da sociedade, que passou a enfrentar o problema, então, e buscar alternativas para integrar essas pessoas. Porém, o deficiente ainda não era, aliás, a sociedade ainda não integrava seu deficiente. Era o deficiente que tinha a obrigação de se integrar à sociedade, o que não é nada fácil. Passamos para a quarta fase, fase da inclusão. Decorre, então, especialmente das grandes guerras. Que aconteceu o que nelas? Muitos mutilados, grande quantidade. Então, houve com essas guerras e esse grande número de mutilados, uma mudança na mentalidade da sociedade. A diversidade, então, social passou a ser um objeto de aceitação naquele momento. Então, é nessa fase que inicia-se a elaboração de normas internacionais e nacionais para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, nessa fase, passaram a ser reconhecidas como titulares de direitos. Vamos então às normas. As principais normas internacionais são a Recomendação 99 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, de 1955, que trata a reabilitação das pessoas deficientes. Convenção 111 da OIT, de 1958, acerca da discriminação em matéria de emprego e profissão. Declaração dos Direitos do Retardo Mental, 1971. Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente, 1975. 1971, então, a declaração pela Organização das Nações Unidas como pessoa deficiente. E o decênio de 1983 a 1992 foi declarado pela ONU a década das Nações Unidas para as pessoas com deficiência. Vem em seguida a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, a chamada Convenção de Guatemala 1999 da OEA, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006, que é uma das mais importantes. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006, ele trata o que no seu artigo 1º? Vamos ler aqui para vocês. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, há o que agora? Um reconhecimento do meio social, econômico e cultural no agravamento dessa deficiência.
Então, pela primeira vez, e a mais importante inovação que essa convenção da ONU de 2006 traz, é que não é somente o aspecto biológico, né? Biológico ou até mental que trata a deficiência, mas ela pode ser agravada pelo meio. Veremos a continuação no próximo vídeo.